Olá, a partir deste vídeo eu irei dar sequência à apresentação de alguns temas relevantes da teoria geral do contrato. Serão 7 vídeos. Bom, hoje eu irei falar sobre os vícios repetitórios, uma análise detalhada com ênfase na boa-fé objetiva. Bom, os vícios redibitórios previstos no artigo 441 ao 446 do Código Civil Brasileiro representa um tema crucial no âmbito do direito civil, especialmente em contratos que envolvem a troca de bens. Compreendê-los de forma abrangente, incluindo suas nuances nos contratos unilaterais, bilaterais e plurilaterais, é fundamental para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos das partes contratantes. Vamos ao conceito. Bom, para conceituarmos o que seja vício redibitório, devemos alencar os elementos essenciais. Os vícios redibitórios consistem em defeitos ocultos em uma coisa adquirida mediante contrato comutativo. O que é isso? Contrato comutativo é aquele em que há troca de prestação entre as partes. Tais defeitos, por sua natureza oculta, não era de conhecimento do comprador no momento da celebração do contrato, tornando a coisa imprópria para o uso ou a que se destina, ou diminuindo significativamente seu valor. Então, percebe-se que, para se caracterizar o vício repetitório, este fato apresenta algumas características, e podemos citar 3, que são essenciais para caracterizar o vício redibitório. Ocultação. O defeito deve ser oculto, ou seja, não ser perceptível no momento da entrega da coisa ao comprador. Pré-existência. O defeito deve ter pré-existido à entrega da coisa, não sendo decorrente de uso inadequado ou desgaste natural pelo comprador. Quanto à relevância, que é o terceiro, o defeito deve ser relevante, ou seja, tornar a coisa imprópria para o uso a que se destina ou diminui consideravelmente seu valor. Contratos unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Nessa perspectiva, podemos citar as seguintes aplicações quanto ao vício redibitório. Bom, a aplicação do vício redibitório varia de acordo com a natureza do contrato, seja ele unilateral, bilateral ou plurilateral. Os contratos unilaterais, como doação e testamento, onde apenas uma das partes assume a obrigação, não há espaço para a aplicação dos vícios redibitórios, pois não há troca de prestações, como eu disse anteriormente. Já nos contratos bilaterais, comutativos, como compra e venda, onde há transferência de propriedade e obrigações recíprocas, o adquirente tem o direito de rejeitar a coisa caso exista vícios redibitórios. Vamos a um exemplo. Ao comprar um carro usado, o comprador descobre, após a compra, que o veículo possui um motor antigo, não condizente com o informado pelo vendedor. Nesse caso, o comprador pode rejeitar o carro e exigir a devolução do valor pago ou a substituição do bem por outro em boas condições. Já nos contratos plurilaterais, em que envolve mais de duas partes, a aplicação dos vícios redibitórios depende da peculiaridade do contrato e das relações entre as partes. Exemplos de... Agora,
Na verdade, agora vamos falar sobre alguns exemplos de erro e de dolo com vícios de consentimento. Exemplos de erro e dolo com vício de consentimento. É importante salientar que os vícios redibitórios se diferenciam dos vícios de consentimento, como o erro e o dolo, que também podem afetar a validade de um contrato. Quanto ao erro, se refere a uma falsa percepção da realidade por parte do contratante, seja sobre a natureza da coisa ou sobre as circunstâncias do contrato. Exemplo: acreditar estar comprando um imóvel livre de hipotecas, quando na verdade ele possui ônus reais. Dolo. O dolo envolve má-fé de uma das partes, que induz a outra a contratar mediante ardil ou fraude. Exemplo: um vendedor omite a existência de rachaduras estruturais em um imóvel para vendê-lo por um valor mais alto. Quanto à correlação com a boa-fé objetiva, a boa-fé objetiva é um princípio fundamental nos contratos, exigindo que as partes ajam com honestidade, lealdade e cooperação. No contexto dos vícios redibitórios, dois desdobramentos da boa-fé objetiva se destacam. Primeiro, dever de informação. As partes devem comunicar ao outro qualquer vício oculto de que tenham conhecimento. Exemplo: o vendedor de um veículo usado tem o dever de informar ao comprador sobre a existência de um antigo reparo na lataria, mesmo que o defeito não comprometa a funcionalidade do carro. Dever de cooperação. As partes devem colaborar para solucionar questões decorrentes dos vícios redibitórios. Exemplo: em caso de vício redibitório em um eletrodoméstico, o fabricante e o consumidor devem trabalhar juntos para encontrar uma solução, seja através do reparo do bem, da sua substituição ou do reembolso do valor pago. Então, esses foram os pontos apresentados que estão relacionados à questão dos vícios redibitórios.